E nós queremos destacar aqui que nós estamos fazendo aí uma sequência de matérias que surgiu de encontro do Creio e Defendo, um movimento chamado Creio e Defendo, que reúne várias organizações e pessoas, e aí o editor lá do Coletivo Bereia participou desse encontro e foi, de alguma maneira, ali o início de uma conversa para começar a fazer um levantamento que já estava em acompanhamento, que o Bereia tem alguma forma de organizar e distribuir o trabalho para ficar monitorando, acompanhando algumas personalidades. Mas nós decidimos fazer aí uma série sobre um movimento que ganha força dentro do meio cristão evangélico e dentro do meio cristão católico. É um movimento antifeminista cristão. E, curiosamente, um movimento que tem aí figuras que são ancoradas como figuras femininas. E essas mulheres antifeministas fazem campanha com base na sua fé cristã. Algumas são católicas, outras são evangélicas, e a gente vai fazer aqui um destaque destas pessoas. A parte 1 da matéria, ali eu estou vendo que você está mostrando a parte 2, né? A parte 1 da matéria, a gente fala sobre o que é o feminismo, o que é esse movimento antifeminista, e na parte 2 é onde e como opera. Né? Então, aí a matéria que está ali na tela, pode deixar na tela, a matéria ali é liderada pela Rafaele, mas é um trabalho coletivo que o próprio coletivo Bereia se envolveu, e tem ainda mais outra que está aí no forno, que vai sair também. É importante aqui a gente fazer um destaque, então eu vou fazer os destaques não apenas para as personagens, mas principalmente para o como opera, que a primeira parte da matéria mostra o que é o feminismo, quais são as ondas do feminismo, começa com o movimento pelos direitos civis, pelo direito ao voto, e termina na sua quarta onda no movimento contra o assédio sexual, através, por exemplo, do movimento Me Too. Mas o discurso antifeminista cristão, ele tem 3 eixos, ele é um tripé aqui, né? Ele tem a fé cristã, que é lida de uma maneira muito particular, a partir do texto de Gênesis é feita uma leitura literal, usa-se, como em outros movimentos de desinformação, o pânico, o medo social, a ideia de que o feminismo vai destruir a família, que a mulher que trabalha não consegue dar conta dos seus filhos, e depois tem, como em todos esses movimentos, muito marketing. Ou seja, se apresenta o movimento como uma coisa espontânea, mas ele tem uma estrutura, ele tem um modelo de negócios. Então é importante a gente olhar isso para a gente prestar atenção. Ele utiliza basicamente o Instagram, o YouTube, o TikTok e podcasts como plataformas. As comunidades nas quais as pessoas passam a participar depois que entram nestas plataformas são comunidades fechadas, uma espécie de clube fechado, até com grupos pagos que funcionam no Telegram e em outras plataformas de cursos, e aí tem um destaque para o clube antifeminista, né, de alguém que também tem um projeto, que é um projeto parlamentar, congressos, retiros e encontros presenciais também são identificados, mas eu acho que a grande estratégia está lá no ponto 4, né, dessa matéria aí, a matéria 2, que é a monetização e os produtos. Né, porque o que acontece? Cursos, livros, consultorias matrimoniais, objetos religiosos e até um modelo de moda antifeminista, de moda que incentiva a modéstia, faz parte aí desse modelo de negócios. O fantasma criado é o marxismo cultural, tem uma outra matéria também do Coletivo Bereia que explica o que é esse fantasma criado pelas pessoas, o marxismo cultural e como eles apresentam esse modelo como algo que é uma conspiração para destruir a família, destruir a sociedade. E, finalmente, eu acho que vale a pena a gente perceber esse hibridismo, isso está destacado aí na matéria do Bereia,
entre a fé, a política e a economia. Ou seja, tem sempre um modelo de negócios. Não é uma coisa assim espontânea, não é uma coisa assim que nasce sem estar ancorado no modelo de negócio, e é importante a gente fazer esse destaque. Eu, todavia, não posso também deixar de falar aqui que, como acontece em outras coisas na nossa vida, para você enfrentar o antifeminismo, tem vacina, viu? Além dos artigos que estão aí colocados, eu queria mostrar aqui um livro, olha, recentemente lançado da professora Lídice. Está dando para ver? Acho que está. O Cristianismo no Feminino, a presença da mulher na vida da igreja. Então, isso aqui eu acho que vale a pena a gente olhar e até, de alguma maneira, entender como funciona. Então, eu estou mostrando o livro da professora Lídice, né, e aqui não tem nenhum merchandising, nenhum marketing nisso, é só porque a professora Lídice é uma pessoa que realmente se destaca ao estudo. Ela lecionou 21 anos na área de ciências da religião, é pós-doutora em antropologia e história. Então, quando ela fala sobre a mulher na vida da igreja e sobre a teologia cristã, vale a pena prestar atenção. Porque, por exemplo, já que a gente está falando do coletivo Beré e está falando do nosso aniversário, a professora Lídice diz aqui no seu livro que Martinho Lutero, lá no século XVI, escreveu no seu livro Da Liberdade Cristã sobre a igualdade de possibilidade entre as mulheres. Pedro Abelardo, juntamente com Heloísa, lá na França, no século XII, já tinha ali um movimento para que as mulheres pudessem estar participando da vida da igreja de maneira intensa, de maneira completa, de maneira interessante. Então, eu estou citando isso aqui porque são coisas que estão nesse livro da professora Lídice, mas eu acho que vale a pena você ler toda a matéria, dá uma olhadinha no final da matéria, nos artigos e nos links que estão aí destacados, lembrando que essa matéria tem parte 1 e parte 2. Tem uma desinformação que sempre tem? Tem. Porque, por exemplo, o que é que o antifeminismo faz? Ele pega figuras que são figuras de destaque, inclusive na política e na sociedade, por conta de sua atuação, que é uma atuação absolutamente autônoma, e apresenta essas mulheres como se fossem antifeministas, como essas 3 senhoras que aí estão, e aí vale a pena você olhar a biografia delas e vai perceber que não tem nada a ver com aquilo que as chamadas antifeministas dizem. O Márcio está falando uma coisa curiosa, né? Se fosse verdade tudo isso que esse pessoal fala de conspiração e de atuação, mas vale a pena olhar com mais calma o que o Beré já produziu, a gente não teria a realidade que a gente tem hoje, né? E nem teríamos esse cenário que, por exemplo, destaca movimentos como os que nós vemos aí, que são movimentos reacionários, conservadores, que é o que mais cresce. Se existe uma conspiração, ela não é aquela que as pessoas estão falando. Então, vale a pena a gente fazer esse destaque. Fiz o destaque para a professora Lídice, mas também acho que vale a pena fazer o destaque aí para o aniversário do Bereia, né, que está chegando a reforma protestante, e a gente convida você a buscar a informação, checar, ir direto às fontes, como alguém que entende aquilo que precisa ser feito. Devolvo a palavra. Boa, isso, reverendo. Gente. Próxima terça-feira, 6 anos de Bereia. Caramba, como passa rápido o tempo. E, sim, pode crer, vai participar da festa do Bereia. Não tenho todos os detalhes ainda, mas creio que o principal nome eu já posso confirmar. Nesse horário, exatamente, nós estaremos numa collab com o coletivo Bereia, entrevistando ninguém mais, ninguém menos que Frei Beto. É um dos convidados que vai estar com a gente nesse horário daqui uma semana. Os detalhes a gente até sábado e na segunda a gente passa tudo direitinho, mas um prazer imenso a gente fazer parte dessa festa, a gente ser parceiro e a gente continuar lutando pela verdade com V minúsculo e com V maiúsculo. Não é isso, reverendo André Melo? Pois é, isso mesmo. Mas os nomes a gente vai soltar e vai confirmar. Vamos fazer também algum barulho para estar nesse dia. Que bom que passou, né? E continuamos na luta. Muito obrigado pelo espaço.
Valeu, reverendo. Deus abençoe. Grande abraço.